Glória a Deus. Amém. Glória, glória a Deus. Vai ceiar depois. Glória. No livro de 1 Samuel, capítulo número 17. Aleluia, Jesus. Espírito Santo. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 17. Eu te amo, Deus. Obrigado, Jesus. Bendito é o teu nome. 17, 25 diz. Aleluia, glória a Deus. Diz assim: os israelitas comentavam entre si: viste aquele homem enorme que subiu? Pois ele veio desafiar Israel. O rei dará grande riqueza a quem obedecer. Também lhe dará sua filha em casamento e te isentará de impostos em Israel, e família e sua casa. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: quem é que receberá o homem que matar esse filisteu? E desagravava as ofensas contra a honra de Israel. Quem é este filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Amém, amado? Posso sentar em nome de Jesus? Aleluia. 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 Aleluia, louvado a Deus. Vamos ver que é uma passagem bem conhecida da igreja. E a dificuldade nossa é que nós estamos recuando, irmãos, diante das afrontas do dia a dia, seja ela qual for, irmãos, nós estamos recuando. Houve um desafio, irmãos. O desafio não vale dia lá. E o mais interessante, irmãos, que partiu do adversário. E muitas vezes nós reclamamos de uma tamanha forma que o inimigo ganha espaço, né? Muitas vezes olham para nós e por ser crente acham que nós somos bobos. Aleluia. Desculpa a expressão, irmãos. Acham que nós somos trouxas. Porque muitas vezes aquele Jessé do passado não é mais o Jessé de hoje. Que ele ficou no passado. Aleluia. A irmã Cida de outrora não é a irmã Cida de agora. Aleluia. A irmã Cida de outrora ficou no passado. Hoje ela é uma serva do Deus Altíssimo. Aleluia. E quando nós passamos para esse exército, irmãos, nós temos que aprender a deixar na mão de Deus. Aleluia. E muitas vezes o inimigo ganha espaço achando que porque nós não respondemos à altura, ele se cresce diante de nós. Aleluia. E muitas vezes entra uma interrogação na nossa mente, irmãos. Uma interrogação na nossa cabeça. Porque 2 vezes ao dia o povo de Israel se colocavam a orar, a buscar o Senhor pela manhã e pela tarde. E você acredita que Golias esperava esse momento para afrontar os filhos de Deus? Ele não procurava outro momento. Ele sabia que o momento exato seria aquele momento que todos estariam unidos e ouviriam a voz dele. É como aquela pessoa que espera só você chegar em casa, aquele vizinho perturbado, que fala: não adianta eu falar nada agora porque ele não está em casa. Mas quando percebe que você chegou, parece que começa as afrontas. E por você não responder, parece que ele ganha espaço, irmão. Ele se cresce. E por você não falar nada, as afrontas ela começa a aumentar. É na rua, é na feira, em todo lugar, irmãos. E a Bíblia diz que do outro lado
lado os filisteus, de outro lado o exército de Deus. E Golias desafiando: olha, não tem ninguém aí para que venha lutar comigo? Eu desafio. Não tem ninguém aí para que possa ter um combate comigo? Olha, vamos fazer uma proposta: aquele que ganhar, o exército será o seu escravo. Se vocês ganharem, nós serviremos a você, e vice-versa. Só que ninguém responde, irmão. Aleluia. Porque o povo de Deus é assim. Muitas vezes o que dói em nós é porque nós, como seres humanos, irmãos, como meros carnais, queremos agir. E quando você pensa em agir, imagina só você escutar uma palavra que vem da parte de Deus, porque tem hora que você entra dentro da igreja pensando: Deus, eu tenho que agir, eu tenho que falar alguma coisa, dá uma resposta, Deus. Aí vem aquela palavra em Êxodo 14, eu pelejarei por vós. Aleluia. E vós, galera, você já estava preparado para ir, você já estava preparado para falar, você já estava preparado para agir. Porque tem hora que você não aguenta. Até quando, Senhor, vão tentar me passar para trás? Até quando, Senhor, vão se levantar contra mim e eu vou ficar calado? Aleluia. Até quando vão agir contra mim, Senhor? E eu vou ficar como se nada tivesse acontecendo. Só que como Golias viu que não havia resposta, irmãos, ele foi para o vale, chegou mais perto. Vou afrontar mais de perto, né? Talvez dessa forma alguém vai reagir. Aleluia. E do vale ele começa, irmãos. Irmãos, imagina só você ser perturbado 2 vezes ao dia, por 40 dias, irmãos. Se é 2 vezes ao dia, são 80 vezes afrontado, irmãos, pela mesma pessoa. 80 vezes, irmãos, de manhã e à tarde. Sabendo, irmãos, que já não tinha mais como e não tinha mais aquela ação, ou seja, porque, imaginou só, irmãos, desculpa eu usar o nosso irmão Bruno, mas imaginou só, o nosso irmão Bruno treina. Imaginou só, vem um pirralho, irmãos, desculpa a expressão, e começa a afrontar. Ele sabe, na mente dele, irmãos, que aquele rapaz não vai aguentar. Só que ele faz o que, irmãos? Como ele é um servo de Deus, eu deixo nas mãos do Senhor. Só que por ele deixar nas mãos do Senhor, irmãos, ele se torna o que, irmãos? É tantos comentários, tão fraco, tão bobo, é isso, é aquilo. E por nós não reagirmos, irmãos, à ação do adversário e deixarmos nas mãos do Senhor, irmãos, Golias agora entra no arraial, irmãos, entra no território. Olha como é que o adversário é complicado, irmãos. Manda recado, você deixa nas mãos de Deus. Passa em frente à sua casa, você deixa nas mãos de Deus. Agora ele vem bater na sua porta. E aí, meu Deus, aleluia. A porta está chegando mais próxima. Glória. As coisas estão acontecendo tete a tete, irmãos. E às vezes, irmãos, lógico que nós temos que ter discernimento. Se não tiver discernimento, aí o Bruno fala: não, então amanhã eu pego esse camarada, vou colocar ele no lugar dele. Desculpa, viu, Bruno, usar a pessoa do Bruno, mas amanhã eu vou colocar ele no lugar dele. Ele vai ver que eu não sou bobo. Então nós temos que ter discernimento, porque se nós falarmos alguma coisa aqui e a pessoa não ter discernimento, ele vai fazer isso mesmo, vai agir. E quando menos espera, irmãos, agora Golias entra e vai afrontar lá, e o povo sabe o que faz, irmão? Todo mundo corre, todo mundo correu, com medo de Golias, irmãos, correndo, o povo de Deus correu. Aleluia. Aí me lembro que Josué 7:11, 7:8, se não fuja a memória, que ele fala assim: Senhor, que dirão, Senhor, quando souberem que o teu povo virou as costas para o adversário? E aí, meu Deus, aleluia. Porque o adversário naquela época de Ai colocou o povo de Deus para correr, irmãos. Aí quando menos espera, irmãos, Davi, que não tinha nada a ver com a história, nem chegou para aquilo, irmãos. Davi está vendo por acaso até
o arraial, irmãos, e vê aquela afronta. Aleluia, Deus. Só que o mais interessante, irmãos, é que diante da afronta, Eliabe e seus irmãos começam a menosprezar Davi. O que você está fazendo aqui? Por que você deixou as ovelhas? O que você veio fazer aqui? E quando menos espera, até Saul, irmão, se levanta contra Davi. Quem é você? Você não aguenta com ele, não. Ele cresceu sendo treinado. Ele é um guerrilheiro. E aí, meu rei. Quem é você? Oh, Espírito Santo, aleluia. Às vezes, irmão, nós ficamos montando uma estratégia para vencer a luta, a batalha. Irmãos, o próprio Davi agora afronta o filisteu, irmãos. Porque tem coisas, irmãos, que existe um ditado, uma expressão que nós temos que matar o mal pela raiz. Porque se você deixar crescer, irmãos, vira um câncer. É como aquela fofoca, irmãos, que muitas vezes você fala assim, não, nós temos que conversar e morrer o assunto aqui. Porque senão a minha ofensa ela vai aumentar, irmãos. E depois vai ser ruim para a gente tratar isso. Uma enfermidade. Eu vejo muitas pessoas que quando elas estão doentes com câncer, principalmente o câncer, eu vejo muitos falar assim, olha, o bom é que você veio agora. Porque se você demorasse mais um pouquinho, ou seja, então vamos matar pela raiz, não vamos deixar isso crescer. Tem que ter um basta agora, irmãos. Aleluia. Independente do que seja, tem que haver um basta, tem que dar um basta agora. Eu não posso deixar se prolongar. É como talvez uma dor, uma raiva, uma ira, algo que vem me corroendo há tempo. Irmãos, eu não posso deixar ir adiante, irmãos. Olha a palavra que foi lida aqui, irmãos. Imagina por isso aqui eu perder a minha salvação. Eu perder a eternidade, a vida eterna. Por algo que eu estou deixando, irmãos. Aleluia, Deus. Quando nós falamos sobre guerra, irmãos, essa guerra não é porque ali era dois lados, era representativa, era uma guerra de representação. De um lado, um defendendo o povo de Israel, do outro lado, um defendendo os cristãos, irmãos. Uma guerra o mal contra o bem, irmãos. Está na hora de nós começarmos a agir. Talvez com palavras eu não vou resolver, mas com o meu joelho eu vou resolver, irmãos. Talvez com palavras eu não resolvo, mas com jejum eu resolvo, irmão. Só que muitas vezes nós estamos acomodados diante da afronta do adversário. Aleluia. Comecei a ver se não fuja a memória, Pedro que estava preso e o povo estava orando. Irmão, o povo tomou uma decisão de falar assim, não vamos parar. Enquanto ele não sair de lá. Não vamos parar a oração. Não podemos, irmãos, porque talvez se nós parar a oração, ele pode morrer lá dentro. Se nós parar a oração, algo pode acontecer de errado lá dentro. Então talvez eu não tenha força para orar. Mas quem pode entrar nessa batalha comigo, nessa peleja comigo, por esta causa? É hora de nós contarmos uns com os outros, irmãos. Aleluia. Eu citei algo aqui a semana passada, retrasada, não sei que foi me dado uma oportunidade. E quando em Efésios, irmãos, 6, que Paulo fala assim, olha, revestivos, pois, de toda a armadura de Deus. O capacete, a espada, a sandália, enfim, irmãos. É porque nós sabemos que tem pessoas que vai ter que estar embaixo do nosso joelho, irmãos. Embaixo do nosso joelho. É sério isso, irmãos. E para você ver que é tão sério isso que uma certa feita eu entrei dentro da igreja, irmãos. Entraram na minha frente, tentaram me matar, irmãos. Deram 2 tiros e eu atropelei o bandido. Não está gravando, né, irmãos? Glória a Deus. Eu estou olhando lá. Glória a Jesus.
cheguei na Aleluia. igreja, porque nessa hora, irmãos, você lembra de correr para Deus? E pelo susto que eu vim de Amador para cá, irmãos, que eu não via nem lombada. E eu vim com o carro, irmãos, não existia lombada de lá para cá. E no outro dia, a primeira coisa que eu fiz foi ir para a igreja, irmãos. E quando eu entrei na igreja, uma irmã veio e me abraçou, irmãos. Aleluia. E falou assim: não entendi, mas Deus me incomodou de noite para orar por você. Aleluia. Aí na mesma hora eu falei assim: irmão, que hora que era, irmã? A irmã falou: era mais ou menos meia-noite e meia, 1h da manhã. Irmão, eu comecei a chorar. Aleluia. Olha a importância que é, Aleluia. você colocar alguém no seu joelho, orar por essa vida, por essa pessoa, irmãos. Ele não vai entender, mas é a oração, é o poder da oração. É o poder da oração. As minhas palavras não vai mudar ninguém, as tuas palavras não vai mudar ninguém, a sua ira não vai mudar ninguém. Mas a sua oração vai chegar onde você não pode chegar. A sua oração vai entrar onde você não pode entrar. Quem é esse incircunciso que vem contra mim? Espada, escudo, lance. Eu vou contra ele pelo poder da graça. Eu não tenho nada. Irmãos, talvez não dá. Ele pode, porque as pessoas querem nos desanimar, irmãos, diante dessa guerra. E essa guerra, irmãos, para quem aqui? Porque nós somos espirituais, vocês estão entendendo? É quando você quer galgar patamares maiores, é onde quando você quer chegar, ou talvez, irmão, da forma que você pegar essa mensagem que Deus vai colocar no seu coração, seja ela sentimental, seja ela familiar, seja uma enfermidade, é quando você quer galgar algo maior, irmãos, quando você acredita na cura, e as pessoas que estão do seu lado não acreditam na cura, irmãos. É quando você fala: Deus vai me curar, aí a pessoa olha e fala: mas fulano morreu disso, ciclano morreu disso, mas Deus vai me curar. É o que estava acontecendo, irmãos, que o único respaldo que Davi tinha, irmãos, era o urso e o leão que ele matou, irmãos. Era o único respaldo que ele tinha para enfrentar essa peleja. Era o único respaldo. Ele não tinha escolaridade, grau de escolaridade, ele não era doutorado, ele não era, irmãos, mas ele acreditava num Deus, irmãos. É quando as pessoas olham para você e dizem: como é que você chegou aqui? Qual foi a faculdade que você fez? Qual foi o livro que você estudou? Aí você fala assim: não, foi Deus que me trouxe até aqui, foi Deus que me colocou aqui, foi Deus que curou, foi Deus que libertou, foi Deus que salvou. Eu não consigo explicar, eu tento explicar como eu cheguei aqui, mas eu não consigo. A única coisa que eu posso falar para você foi Deus, foi a graça, a misericórdia, o amor de Deus. Eu não sou merecedor de trabalho feito, eu não sou merecedor da cura, eu não sou merecedor da prosperidade, não sou merecedor do amor. Mas ele achou graça, ele achou graça, ele achou graça. Quem sabe, irmãos, porque coisa que não que a Bíblia diz isso, entenda bem, irmãos. Mas quando na luta que Josafá quis defender Acabe, quando Micaías, irmãos, profetizou, porque Josafá indagou, irmãos, que ele falava assim: olha, Ramote de Gileade é meu, eu vou subir lá porque lá é meu. Quem vai comigo? Todo mundo, mas Josafá, rei de Judá, não é? Disse assim: olha, mas não tem nenhum profeta aqui para que nós venhamos consultar a Deus, porque nós não queremos tomar a decisão, irmão, sem antes Deus dar o aval. Aí ele falou assim: olha, não tem ninguém. Não tem ninguém, procurei Micaías, filho de Imlá, mas esse eu aborreço, porque nunca diz coisas boas ao meu respeito. Quando chega lá, irmão, manda chamar Micaías. Zedequias, filho de Kenaanã, vai lá chamar Micaías e fala assim: olha,
os profetas estão dizendo que ele vai subir e vai ser vencedor. Então, seja a tua palavra como a palavra deles. Aí Micaías diz assim: então serve como vive o meu Senhor. Tudo aquilo que ele colocar nos meus lábios para falar, isso eu vou falar. Não vou temer. Assim é o profeta de Deus, irmãos. Quando chega lá e fala a verdade, ele apanha e vai à prisão. E ainda reforça a profecia. Se isso não acontecer, Deus não falou pela minha boca. E quando chega lá, irmãos, o medo de Acabe era tão grande que Acabe pega as roupas sacerdotais e coloca num servo. E todo mundo foi atrás de quem, irmãos? Do servo. Porque estava com trajes reais. Voltando, é uma analogia, irmão, voltando. Tentaram colocar as roupas em Davi, os trajes em Davi. Quem sabe, irmãos, nessa vitória não iam falar assim: olha, Saul venceu. Saul venceu. Eu vi Saul andando, a armadura era dele, os trajes eram dele, eu vi Saul. Davi não aceitou, irmãos. Porque a sua ferramenta não vai fazer eu vencer, irmãos. Aleluia! Os seus conselhos não, irmãos, entenda bem. Porque conselhos é bom, irmãos, a gente tem que ouvir. Mas, irmãos, os conselhos que vêm de Deus são os melhores, irmãos. São os melhores. Aleluia. Então, para que não venham amanhã contar vantagem, não. Eu não preciso do mundo para vencer, irmãos. Eu preciso de Cristo. Aleluia! Tem as questões das pedras, que cada um diz uma coisa. Diz que as pedras rolaram, se uniram, viraram uma, 5 pedras, irmãos. Essa não é a importância. A importância dessa vitória, irmãos, é Cristo. Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Jesus! Glória a Deus. Não sei como eu venci o urso, mas eu venci. Não sei como eu venci, mas eu venci. Então, irmãos, eu vou vencer essa história, irmãos. Talvez quem está olhando para mim não dá nada, irmãos. Talvez muitos já tenham olhado para mim e contado os meus dias. E muitas vezes nós estamos se entregando a isso, irmãos. Irmãos, veja, porque às vezes eu cito Jó, irmãos. Olha para você ver, eu já vou entregar, irmãos. Se não fugir a memória, 24, 25, que fala sobre a árvore. A esperança para a árvore cortada. Aí uma pessoa falou assim para mim: não, mas se a árvore foi cortada, ela pode ter vida. Não, mas não estou falando sobre galho, é árvore. É árvore que muitos concordam, não serve para carvão ou para outra coisa. A esperança, ou seja, irmãos, essa frase foi dita reverenciando a Jó pela situação, irmãos. Perdeu família, perdeu bens, perdeu tudo, irmãos. Imagina só, você perde ou você está num caos, vivendo um caos, irmãos. É fácil olhar para você aqui dentro da igreja, irmãos, dando glória, é fácil. É fácil olhar para você aqui dando glória, aleluia, louvando, contando os milagres, a revelação, dando testemunho. É lindo isso, mas ninguém conhece o seu dia a dia. Ninguém sabe quando você está lavando a louça, irmão, ou varrendo a casa e a lágrima descendo, irmãos. Por algo que você estivesse solucionado, por algo que virou chacota. Porque dói, irmãos. Às vezes você pensa que não, mas a honra do ser humano, ela também diz muito, irmãos. Quando você está passando por uma vergonha ou por algo parecido, isso dói, irmãos. Aleluia, Deus. Muitas vezes eu não queria estar na pele de quem está sendo envergonhado, irmãos. Está sendo comentado chacotas. Eu não queria estar na pele, irmãos. Isso dói, irmãos. Eu já passei por isso. Sabe o que é você ter vergonha de sair do portão para fora? Você fica ali dentro de casa e quando sai você vê um grupinho de pessoas, você tem vergonha, porque ainda que eles não estejam falando de você, mas parece que você está sendo o centro da conversa. Então é hora de virarmos esse quadro. Aleluia! De virarmos. Sacudir a poeira, Deus. Sacudir a poeira, a esperança, irmão. Quando fala a esperança, irmãos, dando credibilidade, porque Deus fala que você está com o pé na cova. Sabe, até com piadinha, né? Está com o pé na cova. E quando você encontra aquele amigo que você não vê há anos, nossa, Geraldo, você ainda está vivo? Jesus amado, irmão. Aleluia! Não temos que ver com essas piadas. Você ainda está vivo.
Jesus amado, irmãos, para com isso. Glória a Deus, para trás de mim, Satanás. Então, irmãos, em nome de Jesus, irmãos, a Bíblia vai ver que Davi vai em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, eu vou buscar esse laudo, eu vou ir atrás desse processo, eu vou atrás da cura, eu vou viver o melhor, eu vou conquistar, eu vou chegar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor dos Exércitos. Olha para dentro de você agora, olha para dentro de mim. Não tenho estratégia. Eu não sei como eu vou chegar, eu não sei como eu vou conseguir. Só que, irmãos, é em nome do Senhor Jesus Cristo, é em nome do Senhor dos Exércitos. Davi vai, irmãos, naquela pedra, irmãos, que a gente acha que foi a pedra, foi Jesus, irmãos. Jesus foi, irmãos. Glória. Chega de afronta. Imagina só, irmão, vai lá e dá com a própria espada do soldado. Aleluia. Olha que tinha o rosto, irmãos. Ele vai levando, irmãos. Glória, Senhor. Graças. Toma posse da sua vitória hoje. Um lar derrotado, não, irmãos. Uma vida derrotada, não. Almejamos sim a graça, a misericórdia de Deus. Mas vamos sim viver o melhor, irmãos. A cura é para mim, um milagre é para mim. A culpa de tudo somos nós que se queixam o homem, irmãos. Eu vou entregar agora o microfone. Eu estava contando para a Paula ontem, eu fazendo entrega, irmãos, e aonde eu chegava eu evangelizava as pessoas. Teve uma mulher que ela virou as costas e foi bater o cartão. Aí eu pensei assim, ela não quer ouvir. Mas eu não sabia, ela foi bater o cartão e ela voltou. Ela voltou e quando eu comecei a falar, daqui a pouco ela começou a chorar. E ela falava assim para mim: tudo que você está falando, a cozinheira estava me falando. É uma confirmação para me ver que Deus é comigo. Ao chegar em outro mercado, começo a conversar com o rapaz, irmão, e ele tentando fugir. Aí eu falei, quer ver como nós é o culpado? Eu falei, eu buscava bastante Deus, e a gente está vindo infantil, buscava bastante a Deus. Eu cheguei em casa, uma cena está feita, irmãos, e o travesseiro acendeu, a cama acendeu. Aí eu achei que era coisa da minha cabeça. Aí eu falei, filha, você está vendo o que eu estou vendo? Quando ela falou assim, estou. Aí, irmãos, eu vi que era Deus, eu nunca tinha visto aquilo. Mas aí você percebe que o erro está em nós, porque, irmãos, eu jejuava 48 horas, irmãos. Tentei chegar a 3 dias, não aguentei. Mas era 48 horas, sem água, sem comida, sem nada, irmãos. 48 horas. Irmãos, era 3, 4 vezes com o joelho no chão. Para nós entender que nós somos o culpado, irmãos. Não é que Deus mudou. Então a gente começa a ver milagres. Vivia numa casa, irmãos, a Paula é testemunha, onde era cheia de escorpião, e nunca um escorpião mordeu a gente, irmãos, picou a gente. Às vezes ela estava acordando para ir no banheiro, o escorpião, ela falava, viu outro escorpião aqui. O escorpião levantava para dar uma garela, eu ia lá, matava com baigão. Uma vez nós pegamos, irmãos, eu comprava baigão. Uma vez, irmãos, nós pegamos e abriu a salada, achei que tinha vindo o alface, o escorpião dentro do alface. Às vezes nós dormimos, o escorpião subir na parede, irmãos. Nunca fomos picados, irmãos. Por escorpião, não tínhamos medo de dormir, irmãos. Porque vivíamos em oração, irmãos. Então sabe onde está o nosso erro, irmãos? O meu erro. Eu vou falar o meu erro. Não vou falar o seu nome, porque talvez você está orando, você está jejuando desse jeito. Você está orando muito. Então o meu erro é não orar como antes. É não jejuar como antes. É não ler a palavra de Deus como antes. É não buscar como antes. Então o erro está em Deus. Porque se nós começarmos a praticarmos a palavra, o gigante vai retornar. Aleluia!
compartilha.